Meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o Pensando no Culto, Novos Temas, Cientology e Educação com Jairo. Olá, Jairo. Olá. Olá, Arnaldo, nosso simbolista. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem comigo também. Ótimo. Arnaldo, pode começar, por favor. Jairo, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso Pensando no Culto. Por favor, fique à vontade para falar sobre o tema, para discorrer sobre Scientology. Por favor, fique à vontade e pode começar a falar. Ok, obrigado. Eu sou membro de Scientology já há alguns anos. Eu entrei como... Nós usamos uma palavra interna aqui, mas eu vou tentar simplificar para ficar fácil para todo mundo. Eu entrei para entender o que estava acontecendo com a minha vida e passei por um processo, por uma entrevista, e por essa entrevista, depois dessa entrevista eu fiz uma espécie de um processo terapêutico e depois, da maneira como a coisa foi se rolando, eu fui percebendo que eu estava obtendo ganhos, eu não estava tendo mais as dificuldades que eu estava tendo antes de conhecer Scientology, já no primeiro dia, e foram ganhos que ao longo dos anos foram se acumulando, e depois disso as coisas começaram a ir mudando de uma maneira radical, porém não de uma vez só, mas de forma gradativa. Eu comecei a perceber que o mundo estava andando de forma muito lenta, eu estava percebendo as pessoas andando, falando e se comunicando de maneira mais lenta. Eu estava começando a perceber coisas que eu não estava percebendo antes, porque eu estava num processo altamente doentio, prejudicial, que estava fazendo com que a minha sobrevivência entrasse em risco, eu estava correndo o risco de sucumbir. E um belo dia eu estava voltando de uma viagem de trabalho, eu trabalhava para a minha própria empresa, na época eu tinha uma empresa, uma metalúrgica, e eu estava considerando entregar entregar para o destino todas as tentativas de luta, de sucesso e de prosperidade que eu estava tendo, porque eu tinha fracassado em tudo. No casamento, estava fracassando como pessoa, estava fracassando como uma pessoa lutadora, e eu estava considerando, enfim, estava quase indo para a cadeia, porque eu não tinha dinheiro para pagar pensão, a minha empresa quebrou, o casamento fracassou, fora outros problemas maiores. E, como eu disse, eu estava voltando de uma viagem e ouvi uma pessoa falar de uma coisa relacionada à mente, que tinha uma palavra-chave ali que mudou todo o destino da minha vida, que era a questão das reações. E, para aquele momento, era muito adequado, era uma coisa que... Era uma resposta que eu estava procurando em todas as milhares de portas que eu bati. Fui em clínicas psiquiátricas, fui em psicólogos, fui em religiões, fui em pai de santo, fui em coaching, fui em PNL, e fui em todos esses místicos que, para mim, cada vez que eu via uma coisa esquisita que não estava fazendo sentido para mim, eu falava, isso aí é balela, eu vou embora. Quando eu vi que chegou um momento que eu me perguntei, será que sou eu que estou andando fora da curva, ou a curva está muito torta e todo mundo se acostumou com a curva torta e eu que sou errado na situação? Falei, não quero mais saber de nada. Foi quando o Scientology apareceu na minha vida e começou a me trazer respostas de forma muito sutis, porque eu já tive ganho no primeiro dia, coisa que eu nunca consegui experimentar em absolutamente nenhuma outra. Em outras, eu queria criar em mim uma sensação de que eu estava ganho, mas que na realidade eu não estava. Por quê? Porque a palavra mágica, para mim, era o como. Como é possível você ser bem-sucedido? Como é possível você se livrar das dores? Como é possível você prosperar? Como é possível você passar em concursos públicos?
como é possível você ficar inteligente? E a pergunta que eu tinha antes é por que que isso não acontece comigo e acontece com os outros? Então, antes era o porquê, depois era o como. Quando chegou o como, quando a Scientology começou a trazer as primeiras respostas do como, que começaram a fazer sentido, aí eu comecei a sair do processo terapêutico e comecei a demonstrar um interesse cada vez maior, cada vez mais sólido, cada vez mais forte, mais latente, e foi quando eu me dei conta de que aquilo fazia tanto sentido, tanto sentido, tanto sentido, que eu decidi estudar e cheguei para o grupo de Scientology e falei, a partir de agora eu me declaro Scientologist e eu quero fazer parte desse universo. Todo esse período foi como aluno e como a gente chama de público aqui, mas eu vou dizer aluno. Eu vim como aluno e esse processo de aluno, de aprendiz, durou longos anos. Esse processo todo entre ser aluno e profissional de Scientology durou 17 anos. Um belo dia eu falei, eu quero fazer isso que vocês fazem. E aí eles me convidaram e eu aceitei. E cá estamos nós apresentando esse trabalho para vocês. Isso é longo, mas é tudo. Ok, obrigado, Jairo. Nós temos aqui, então, algumas questões para você. Por gentileza, se você puder responder. Sim. A primeira questão seria, o que é Scientology? Certo. Eu vou fazer questão de informar a fonte, porque isso é uma regra aqui dentro de Scientology. Eu não posso passar dados verbais, tá? Então, eu vou ler um conteúdo do livro que a gente usa, todos nós sabemos, mas isso é uma regra de Scientology, nós não podemos passar dados verbais. O nome do livro é Scientology, os Fundamentos do Pensamento. Então, a primeira pergunta, o que é Scientology? Scientology abrange e trata da capacidade humana. O termo Scientology vem do latim scio, S-C-I-O, entre parênteses, saber, no sentido mais lato da palavra, e da palavra grega logos, estudo de. Scientology define-se também como o estudo e tratamento do espírito em relação a si mesmo, universos e outras formas de vida. Isto é Scientology. Então, Jairo, obrigado. Eu acho que você já respondeu, então, a segunda questão, que seria certo. Basicamente o que é Scientology, né? Sim. Tem um valor aí para agregar, que também está nesse livro, Fundamentos do Pensamento. Muitas pessoas fazem perguntas, mas vocês têm a ver com psicologia? Não, nós não temos a ver com psicologia. Eu estou estudando um material que, nas próximas perguntas que vocês fizerem, provavelmente vai aparecer essa pergunta, eu vou mencionar essa fonte, mas a resposta é, Scientology é, na verdade, uma psicologia nova, mas muito básica, no sentido mais restrito da palavra, entre aspas, um estudo do espírito. Ela pode mudar, e de fato muda, o comportamento e a inteligência, e pode ajudar, e de fato ajuda as pessoas a estudar a vida. Ao contrário não posso usar essa palavra aqui, mas está no dado, da pseudopsicologia de Wundt. Wundt foi um cara que mudou o destino da psicologia. Ela não tem aspirações políticas, nós não temos aspirações políticas. Isso é tudo. Certo. Jairo, então temos a terceira questão. Sim. Como se usa Scientology? Certo. Primeiramente, Scientology é usada por um auditor. Auditor, de acordo com os nossos dados, com o livro Scientology, os Fundamentos do Pensamento, o auditor é alguém que ouve, um ouvinte, como um conjunto de exercícios, práticas, processos, no indivíduo e em grupos, pequenos ou grandes. Também é usada como tema educacional, instrutivo. Isso é tudo. Certo. Temos a quarta questão. Certo. Qual é a conexão de Scientology com a educação? Muito boa pergunta. Quando a gente menciona o termo educação, além desse trabalho de trabalhar internamente no universo de Scientology, eu trabalho externamente, porque eu sou uma das pessoas que cuida
de fazer abordagem de público, de trazer público para dentro de Scientology. Existem várias ferramentas para você fazer esse trabalho. Uma das ferramentas é a venda de livro. São livros físicos, nós não temos material em PDF. E quando eu pergunto para as pessoas se elas gostam de ler, elas respondem, elas dão respostas referentes a 1000 perguntas, menos a essa. Então, você gosta de ler? E a pessoa fala, não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu trabalho, eu chego em casa cansado. Então, elas não respondem essas perguntas. E essa é a primeira resposta a essa pergunta, qual é a conexão de Scientology com a educação? Existe um termo, e agora eu vou falar a outra fonte, que é dentro de Scientology também, que é o material de um curso chamado Chapéu de Estudante. Quando você menciona uma palavra, é muito comum a pessoa não ter entendimento da palavra que você está fazendo a pergunta para ela, ou ela entender diferente, ou ela ter uma definição dessa palavra diferente da pergunta que você fez para ela. Então, isso costuma gerar uma questão de palavra mal entendida. Agora, isso, tecnicamente, já não pode ser mais considerado como um fenômeno, já virou meio que uma automaticidade. Então, o que nós temos percebido, que ao longo das abordagens que eu faço na rua, eu percebi, e o Ron já fez essa pesquisa, e ele também já chegou a uma conclusão de que nós estamos com um problema educacional muito sério. As pessoas estão recebendo definições erradas das palavras, definições que não ajudam elas em nada, só que elas usam essas definições para definir outras coisas da vida. Por isso a existência de uma coisa chamada linguagem coloquial, por isso a existência da gíria. As pessoas usam palavras que elas entendem, sei lá, por osmose, talvez, ou por algum formato de acordo que elas entram, que elas se comunicam, e aquilo passa a fazer parte da linguagem delas, mas não é uma linguagem formal. Isso cria um problema muito grande. Por quê? Porque hoje em dia uma grande quantidade de pessoas no mundo está usando o quê? Redes sociais, está usando telefones celulares para, entre aspas, se comunicar, mas é uma forma de comunicação que ela resolve propósitos de um grupo específico de pessoas que não vem ao caso agora, mas que, do ponto de vista educacional, não é um formato de educação eficaz. E aí você vê as pessoas fazendo comentários dos mais variados na rua sobre uma infinidade de assuntos que não estão conectados ao que foi perguntado para elas, e aí você vê pontos de vistas absurdos. Então, qual é a conexão com a educação? Elas não receberam um formato de educação que seja realmente eficaz, elas foram educadas de uma forma que, mais cedo ou mais tarde, vai levá-las ao fracasso. E antes que você passe para a próxima pergunta, tá, mas e aquelas pessoas que passam nos melhores vestibulares? E aquelas pessoas que fazem faculdade de Direito, que necessariamente não estudaram nas melhores faculdades, mas conseguiram passar na prova da OAB, então elas estão habilitadas. Ok, cara pálida. Ainda assim você estudou da maneira errada, porque tem um sistema que foi desenhado para você obedecer a esse sistema. Quando você faz a educação, quando você estuda a educação, quando você aprende o formato exato de você estudar, esse formato exato de estudar, ele recupera, por assim dizer, aquele teu poder de questionamento, e aí todas as pessoas ficam niveladas igualzinho. Essas pessoas que conseguem atingir esse nível sem precisar desse formato de educação, elas já decidiram por conta própria que elas não estão de acordo com isso, mas elas não encontraram outro formato de educação que dá uma garantia de sucesso para elas. Então, é onde a gente entra, entendeu? A gente entra num formato de educação que a pessoa aprende como estudar,
a pessoa aprende como aprender, ela aprende a consultar o dicionário da maneira correta, ela entende cada símbolo, cada letra, cada espaço, cada traço, cada bloco de leitura, ela começa a entender literalmente para que aquilo serve e para que aquilo vai, e como que aquilo vai ser útil na vida dela. Essa, eu diria, e aí eu diria por minha conta, que essa é a ferramenta mais importante que qualquer indivíduo na face da Terra precisa. Entender o que ela está lendo, mas também entender o que está sendo dito do outro lado para ela e dela para o outro lado. Isso melhora a comunicação dela com outras pessoas. Isso melhora as capacidades dela e, por consequência, isso torna essa pessoa mais inteligente. Isso ajuda essa pessoa a confrontar melhor as dificuldades do planeta, da vida. Muitas pessoas não conseguem arrumar emprego porque elas estão se comunicando mal. Por que elas estão se comunicando mal? Porque elas foram ensinadas da maneira errada. E então a gente entra por aí, por causa que isso entra na outra parte de Scientology. Tá, como é que eu vou ter conhecimento do que Scientology faz? Primeiro você precisa entender o que você está lendo, e antes de você entender o que você está lendo, eu vou te ensinar como você vai estudar, porque aí a tua velocidade de discernimento, a sua capacidade de discernimento, a sua velocidade de leitura, a sua velocidade de entendimento das coisas vai ser muito melhor, muito maior, muito mais eficaz, e isso vai afetar em outras áreas da vida, vai afetar na saúde mental, na saúde física, porque a pessoa vai começar, por exemplo, a ter uma capacidade melhor de ler uma bula de um medicamento e falar, puxa, então é isso que acontece com o meu corpo? Então a capacidade de confronto da pessoa vai aumentar mais. Então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a prosperarem. Uma das melhores formas de você ajudar as pessoas a prosperarem é você dar uma educação que funciona. E é onde a gente entra. Nós somos apenas uma ferramenta que ajuda a pessoa a ficar melhor. Isso é tudo. Certo. Então, vamos para a próxima pergunta. Certo. Poderá uma pessoa usar Scientology sem estudar muito? Olha, sim, ela até pode. Tá? Ela até pode. Scientology é praticada na vida diária por um grande número de pessoas que não receberam qualquer formação formal, para além de um estudo dos livros sobre o tema. Scientology foi desenvolvida para ser usada por estas pessoas, bem como praticamente pelo praticante treinado. Uma pessoa que estude sozinha os livros sobre Scientology, sobre o tema de Scientology, pode usar Scientology para ajudar os outros seres humanos. Certo. Então, temos mais uma questão? Sim. Onde se poderá encontrar mais informações sobre Scientology? Certo. Scientology, ela tem igrejas. Existem igrejas de Scientology em todos os continentes do mundo. Os seus endereços encontram-se no fim do livro que eu mencionei para você no início, que é o livro Scientology e os Fundamentos do Pensamento. Os praticantes de Scientology são validados, eles são certificados e recebem diplomas por estas organizações. Os diplomas só são entregues após um treino extremamente preciso e exato. E uma pessoa que seja perita em Scientology, ela tem um diploma de uma destas igrejas. Estes gabinetes, que é um termo técnico que a gente usa aqui, e estas pessoas podem dar-lhes mais informações sobre Scientology. Eles têm, nós, né, no caso, tem muitos livros sobre os temas de Scientology e Dianética, que é um outro braço de Scientology, e sobre os vários serviços oferecidos pelas igrejas de Scientology. Correto. Temos agora, então, a nossa última questão. Sim. O que um estudante ou leitor comum, ou mesmo um interessado, pode esperar como resultado por estudar Scientology? Certo. Essa pergunta, ela, de uma certa forma, ela já estava respondida na abertura que nós fizemos. O que uma pessoa deve esperar de Scientology? Ela deve esperar um grupo que está altamente treinado, altamente capacitado e altamente comprometido com o melhoramento do ser, do indivíduo, do ser espiritual. Ela pode esperar, do ponto de vista pessoal, uma melhora nas suas cognições,
ela pode esperar, por exemplo, ganhos, como eu disse numa dessas perguntas, ela pode começar a ver o mundo, eu não diria ver o mundo de uma maneira mais lenta, essa foi uma sensação pessoal minha, mas ela pode começar a entender o processamento das coisas que estão acontecendo no mundo. Então, ela pode, por exemplo, esperar um aumento da capacidade dela de confrontar as barreiras da vida. Ela pode, inclusive, se dar ao luxo de falar, puxa vida, então, se eu quisesse ir para uma universidade considerada uma universidade de elite, que é o termo que as pessoas usam lá fora, que só os mais capacitados, os privilegiados, podem entrar, eu posso esperar isso? Sim, você pode, porque nós temos um treinamento específico para isso. E é o treinamento que eu falei no começo, é um curso chamado Chapéu de Estudante. Essa pessoa ela fica altamente preparada de forma gradativa, começando do começo, como eu falei, entendendo o porquê de cada item dos nossos materiais, dos nossos treinos, mas também tem a parte terapeuta. Então, uma pessoa ela pode esperar na terapia de Dianética e Scientology ter ganhos também, ela vai começar a encontrar coisas que na cabeça dela ela esqueceu no passado e que não fazem mais diferença, mas o corpo dela, o comportamento dela, as reações dela estão mostrando que isso não é real, mas só que ela vai começar a se encontrar com essas coisas do passado, e aí eu vou usar uma frase que a gente usa muito aqui dentro, ela vai começar a fazer as pazes com o passado dela. Então, ela vai ter melhoras no corpo, ela vai ter melhoras na cognição, ela vai... Isso, inclusive, ela corre um sério risco de começar a ver a pele dela melhorar, porque todas essas coisas, elas se tornaram um peso, e esse peso, ele se tornou um peso, inclusive um peso físico, um peso material, isso afetou a vida dela, isso afetou a saúde dela, isso explica por que muitas pessoas ficam doentes com facilidade. Isso explica por que muitos filhos têm raiva dos pais, por que muitos pais não aceitaram seus filhos. Então, o que a pessoa pode esperar de Scientology? Ela pode esperar isso e muito mais, porque ela vai começar a evoluir. Na verdade, ela já veio evoluída, só que a vida ela descarregou uma quantidade infinita de desafios para ela, entregou pesos, entregou dores, entregou emoções dolorosas, entregou perdas, e essa pessoa, sem ter o conhecimento de Scientology, ela enfrentou a vida do jeito que ela que ela se sentiu capaz, e é por isso, inclusive, que muita gente desiste de viver. Eu vou usar o meu caso como exemplo, eu estava em busca de respostas, provavelmente essas pessoas estejam em busca de respostas também. Então, elas estavam com elas achavam que aquele coach, que aquele PNL, que aquele guru da sabedoria falou, prometo transformar a tua vida. Essa é uma informação, inclusive, que a gente faz questão de falar. Nós não prometemos mudar a sua vida. Na verdade, isso é uma coisa que você já quer. Mas nós prometemos nos dedicar à sua melhoria. Então, ela pode esperar tudo isso. Eu espero que essa explanação que eu dei responda a essa pergunta. Certo. Jairo, muito obrigado. Você de nada. Os grandes esclarecimentos. Sim. Então, por favor, obrigado. Gostaríamos que você desse as suas considerações finais. Certo. Considerações finais. O homem é basicamente bom. Inclusive, essa é uma frase que o senhor L. Ron Hubbard, que é o fundador de Scientology, ele fala. Ele vai mudando ao longo da vida por causa dos desafios e por causa das barreiras que a vida vai jogando na frente dele. E essas barreiras, elas não acabam. Então, as considerações finais. Se até agora você não encontrou nenhuma forma de passar através de todas essas barreiras, Scientology ela tem as ferramentas para você confrontar essas ferramentas, e uma das primeiras ferramentas, do ponto de vista de início, uma das mais importantes é a pessoa começar a entender
o porquê de cada frase que foi dita, começar pelo começo mesmo, começar a educação e, consequentemente, ela começar a se educar espiritualmente e se educar para viver melhor com o universo que rodeia essa pessoa. Isso é tudo. Certo, excelente, Jairo. Larry, por favor. Jairo, muito obrigado pelo seu depoimento, a De sua nada. disposição em responder às nossas perguntas nessa entrevista do Pensando Oculto. Ok. A Scientology já é tradicional aqui, a gente entrevistar pessoas da Scientology, né? Isso é muito bom, porque os nossos seguidores podem conhecer melhor de uma fonte válida, original. Muito obrigado, Jairo. De nada. Muito obrigado, Arnaldo, nosso simbolista. E até logo. Até logo. Até logo.